Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje a gente vai falar a respeito da maldição de Johnny Frank Garrett. De acordo aqui com a história, o Johnny Frank Garrett foi preso, acusado, condenado e executado pelo assassinato e pelo estupro de uma freira em Amarillo, no Texas. Ele, de acordo com a história, era inocente e lançou uma maldição contra aqueles que o perseguiram antes de receber a injeção letal, nas suas últimas palavras. Então, nos meses e anos subsequentes, as pessoas relacionadas a essa condenação começaram a morrer de forma prematura em circunstâncias misteriosas. Aqui a gente tem um portal chamado The Crime Brasil, que aborda aqui a questão, chama-se Freira Estrangulada e assim por diante, conta aqui primeiro a história mesmo do caso, traz aqui as fotografias do Frank Garrett, explica que ele era inocente, a gente vai falar disso daqui a pouquinho. E então, por fim, traz uma lista de pessoas que morreram em acontecimentos sobrenaturais. Ele não diz aqui a data em que essas pessoas morreram, mas a gente imagina que isso aconteceu num período muito curto. Então a novela Sumner, jurada, caiu de um lance de escadas e morreu. A filha do jurado, Nathan Shackelford, morreu com um tiro acidental na cabeça. A irmã dele foi atropelada e morta por um motorista bêbado. O advogado do Garrett, chamado Bill Collins, morreu de câncer no pâncreas. O primeiro advogado da apelação de Garrett, o Bruce Sadler, e o juiz Sam Kaiser contraíram a mesma forma de leucemia e o Kaiser morreu depois de inicialmente curado. O Jimmy Don Boydstone contraiu leucemia e morreu. O Walt Yeager também contraiu leucemia. A repórter da NBC, Kate Jones, morreu num acidente de avião enquanto cobriu uma matéria. O médico legista Hal Ederman foi condenado por falsificar relatórios de autópsia e a esposa dele morreu de câncer no pâncreas. O Eugene Heavy Duty Patterson foi encontrado morto no seu veículo. O Watley, um delator da prisão, cometeu suicídio também. A Carol Moore, professora do Garrett, também cometeu suicídio. O promotor Danny Hill e a sua filha também cometeram suicídio. A esposa de um dos muitos advogados de apelação, Jeff Blackburn, cometeu suicídio. E o filho foi acidentalmente trancado dentro do carro quente em Houston e ficou com sequelas permanentes. Por último, a Anne Richards contraiu câncer 2 vezes e acabou falecendo. Nunca souberam dizer se esses acontecimentos foram coincidências ou consequências da maldição lançada sobre todos por Johnny. Nunca encontraram outro culpado para o assassinato, mas nunca nenhuma prova concreta foi apresentada contra Johnny, além das convicções da polícia. No vídeo de hoje, a gente vai ver que essa história não é bem assim e a gente vai entender exatamente essa frase aqui. Nunca souberam dizer se acontecimentos foram coincidências ou consequências. Hoje a gente vai entender qual dessas duas opções parece ser, ou talvez nenhuma das duas. Mas vamos lá. Antes eu vou fazer aqui uma pequena sessão True Crime, que eu vou abordar um pouquinho do que aconteceu com Johnny Frank Garrett. Então, a Talia Benz era uma freira e ela foi encontrada nua no seu quarto às 7 da manhã do dia 31 de outubro de 1981, depois que as irmãs do convento perceberam que ela não tinha aparecido na primeira missa do dia. Ela tinha sido vista viva na tarde do dia anterior. Tinha sangue no rosto, não era uma poça de sangue no chão, eram algumas manchinhas de sangue, e a freira que descobriu o corpo imaginou, ok, ela teve uma hemorragia, portanto eu vou chamar a funerária. Se uma pessoa morre, em circunstâncias normais, você chama a funerária e não a polícia. Uma hora depois, as freiras descobriram uma janela quebrada e aberta no primeiro andar do convento e chamaram a polícia não por causa de um suposto assassinato, mas para investigar um possível roubo. A polícia então ficou sabendo da morte da freira e considerou aquilo uma cena do crime. Foram coletados fiapos de tecido da cama, os pijamas da vítima, uma faca de cozinha que estava abaixo da cama, e eles encontraram também o vidro quebrado da janela e uma segunda faca no corredor do convento. O corpo estava sendo encaminhado para a funerária, mandaram parar o processo de preparar o corpo para o velório e mandaram o corpo para autópsia. Lá revelou contusões na cabeça, feridas de faca no peito e escoriação no pescoço. A causa da morte foi estrangulamento manual. A autópsia também encontrou evidências de estupro, como sangramento e trauma na área vaginal, além da presença de esperma. Você vai entender mais como isso foi constatado. As testemunhas afirmaram que o Garrett foi visto correndo da direção do convento na noite do assassinato. As impressões digitais foram encontradas no cabo e na lâmina da faca da cozinha que foi recuperada debaixo da cama da vítima, bem como também tinha impressões digitais na cabeceira da cama. Todas elas eram impressões digitais de Garrett. Foram encontrados pelos pubianos na cena do crime, que também tinham as mesmas características dos pelos de Garrett. E aquela faca, a segunda faca que foi encontrada no corredor do convento, era da mesma marca, modelo, e estava desgastada no mesmo nível que outra faca que foi encontrada na casa do Garrett. A acusação ofereceu também o depoimento de um cara chamado Lonnie Watley, um prisioneiro que teria, ao ser colega de cela do Garrett, ouvido ele confessado que matou a freira e que
Apesar disso, originalmente ele tinha negado ter feito isso, mas no momento ali o Garrett teria confessado. O Garrett testemunhou na própria defesa, ele foi avisado que poderiam usar as coisas contra ele se ele assim o fizesse, mas ele preferiu fazer. Ele afirmou que ele entrou sim no convento 2 dias antes do assassinato acontecer, procurando por itens para roubar. E ele fez isso através da porta da frente. Ele avançou para a sala de medicação, avançou para a cozinha, lá ele pegou uma faca, entrou em vários quartos, num deles, esse quarto em que a faca foi encontrada, e lá ele entortou a faca tentando abrir um armário que estava trancado. Para explicar as digitais, no quarto ele falou: olha, eu segurei na cabeceira da cama para alcançar uma cruz que estava na parede. Aí eu ouvi um barulho e eu fugi. Garrett, então, teria dito que ele foi para a casa da mãe no dia 30 de outubro, às 10 da manhã, e não saiu até a manhã seguinte. A freira foi encontrada morta na manhã do dia 31 de outubro. Portanto, Garrett teria um álibi, ele estaria em casa no momento do assassinato. Porém, o Garrett foi acusado também de produzir uma declaração oral para a polícia, pouco tempo depois da prisão. Ele foi preso no dia 9 de novembro. Os policiais alegaram que transcreveram as alegações do Garrett e ele se negou a assinar. Nessa declaração, o Garrett teria afirmado que tinha uma freira no quarto que tentou gritar, mas ele cobriu a boca da freira e começou a enforcar até ela desmaiar. Então ele a estuprou e saiu do convento do mesmo jeito que entrou. Mas o Garrett falou que não, que ele não fez as declarações. Que os policiais ficavam falando no ouvido dele, ele dizia: escreve. E ele se negou a assinar a declaração final. Então a gente não tem um depoimento assinado do Garrett confessando essas coisas. Mas a gente tem os policiais dizendo que o Garrett falou, ao passo que o Garrett fala: não, eu não falei nada. Os policiais falaram e eu falei para eles escreverem no papel. A freira Bernice Nogler deu um depoimento que contrariou o que o Garrett falou. Ela disse que a porta da frente do convento ficava sempre trancada e que ninguém teria como entrar na cozinha na hora do meio-dia sem ser notado. Ele também negou que o convento tivesse algum armário trancado que o Garrett pudesse tentar arrombar. E também negou que nenhum item tivesse desaparecido, bem como também negou que a freira tinha uma cruz acima da cabeceira da cama. Então a explicação do Garrett seria furada, porque ok, eu encostei a mão na cabeceira para pegar uma cruz na parede, mas segundo a freira não tinha cruz na parede nenhuma. Um vizinho do Garrett disse que ele foi para casa aparentemente às 11 horas do dia do crime, e um outro vizinho afirmou que viu o Garrett ao redor de outra casa nessa noite, contrariando, portanto, o que o Garrett afirmou. A acusação também alegou a má reputação do Garrett na vizinhança e que ele teria um histórico de agressões no passado. A mãe do Garrett fez um pedido de misericórdia em nome de toda a família, mas o Garrett foi condenado à morte. A defesa alegou que ocorreu destruição de evidência potencialmente relevante no momento em que essas amostras de fluido vaginal foram descartadas sem terem sido testadas para tipo sanguíneo. Na época, o exame de DNA não era uma coisa tão difundida, sequer desenvolvida como é nos dias de hoje. Então, na época, você fazia um exame de tipo sanguíneo, que não é um exame que dá 100%, porque você pode ter duas pessoas diferentes com o mesmo tipo sanguíneo, mas que é um exame que permite eliminar. Então, se o tipo sanguíneo de uma poça de sangue ali é A e o meu tipo sanguíneo é B, então certamente aquela poça não é minha, portanto eu não deixei aquela poça de sangue. Agora, a poça é A e o meu tipo sanguíneo é A. Isso não significa muita coisa, porque outras pessoas no mundo também possuem o tipo sanguíneo A. Continuando aqui. Aqui agora a gente tem duas versões que respondem o que aconteceu. Uma delas diz: esse fluido vaginal, de onde foi identificado os espermatozoides, foi obtido através de uma lavagem com cloreto de sódio e assim por diante, e todo o material foi utilizado no exame. Essa é a primeira versão. Portanto, a gente não descartou nada, a gente simplesmente gastou todo o material no exame, não tinha nada para ser descartado. A outra versão diz outra coisa. A outra versão diz que o próprio médico, chamado Erdmann, a gente vai falar dele mais adiante, ele fez as análises e ele descartou as amostras, porque ninguém mandou ele guardar as amostras. Isso é o que o próprio Erdmann diz. Então a primeira versão também é contraditória nesse sentido. Mas vamos lá, aqui a gente tem uma fotografia do Johnny Frank Garrett na sala do tribunal. E agora a gente tem duas linhas que questionam o andamento desse processo. A primeira delas questiona o veredito. A primeira delas defende, portanto, a inocência do Garrett, porque na época da morte da freira Benz, nós tivemos um outro assassinato que ocorreu no dia 9 de julho do mesmo ano, no qual a Narlene Bryson foi estuprada e estrangulada. A gente tem aqui a notícia, inclusive dito que o assassinato tem similaridades marcantes da freira com a Narlene Bryson, uma mulher de 77 anos em Amarillo, que também foi estuprada e também foi assassinada. O caso permaneceu sem solução
o da Narnie Bryson até 2004, porque não tinha tecnologia para testagem. Só que em 2004 o caso foi revivido, pegaram um lençol coletado na época do crime, fizeram análise de DNA em algum fluido corporal que tinha ficado no lençol, verificou-se que o DNA do lençol era condizente com o DNA de um cara chamado Leôncio Pérez Rueda, um refugiado cubano que chegou a ser interrogado na época do crime, porque ele foi visto espiando através de janelas, mas ele acabou sendo liberado. O Leôncio se declarou culpado desse crime, do crime da Narnie Bryson, sob garantias de que ele não receberia a pena de morte. Então vem a alegação. Ok, esse cara foi considerado culpado e os crimes têm uma similaridade gritante conforme os próprios policiais da época apontaram. Será que eles não foram cometidos pela mesma pessoa? Mas vai além. A gente tem um cara chamado Jesse Quackenbush, que escreveu um livro e fez um documentário a respeito do caso do Garrett, e estuda o caso do Garrett desde 95, que ele solicitou que as evidências da época do Garrett guardadas fossem analisadas novamente, porém o pedido foi negado. O Quackenbush afirmou numa matéria que o Leôncio teria confessado numa entrevista que ele estuprou e espancou uma freira no Halloween de 1981. A gente acabou de passar pelo Halloween. O Halloween é justamente quando o crime aconteceu. Além disso, ele viu fotografias da polícia e reconheceu uma camisa que estava entre as evidências. Isso aqui é de acordo com um artigo científico a respeito de pessoas que foram condenadas injustamente. Então, se essa confissão do Leôncio realmente ocorreu, o Garrett, muito provavelmente, muito mesmo, seria uma pessoa inocente. A única forma da gente concluir sim ou não inocente ou culpado é através das análises modernas das evidências coletadas na época. Alguma coisa deve ter sobrado, alguma coisa pode permitir que o DNA do Leôncio ali seja identificado ou que o DNA do Garrett seja identificado. Mas essa solicitação foi negada na época porque, de acordo com a versão do Estado, não possuía evidência suficiente para solicitar uma reabertura do caso. Portanto, isso fica em aberto nesse momento. Mas se a entrevista e a confissão de fato aconteceram, então provavelmente os caras executaram o homem errado. A outra linha não questiona diretamente o veredito, mas alega que o julgamento e a sentença aconteceram de maneira injusta. Por quê? Porque o Garrett, em uma das cartas, a gente vai falar daqui a pouquinho, mas o trecho da carta é esse aqui, ele revela que ele queria chamar um outro advogado, um tal de Thomas Pisola. Eu não sei se o sobrenome é Pisola, tá aqui. Eu tentei entender a caligrafia dele, mas eu tive um pouquinho de dificuldade. Talvez seja Priola, alguma coisa do gênero. Thomas é certeza, o sobrenome eu não tenho certeza. É um advogado da rua em que ele cresceu, porém ele foi forçado a ficar com outro advogado, um tal de V.G. Collius, o mesmo Bill Collius que eu já mencionei. Em segundo lugar, o Garrett foi localizado de uma forma muito questionável. A gente tem um jornal chamado Amarillo Daily News, recentemente na época, foi contatado por uma vidente que disse ter visões sobre o culpado, que foi então procurada pela polícia e afirmou que o assassino era um homem adolescente associado ao nome Clyde, com 5 pés e 11 polegadas de altura, magro, pele morena. Aqui eu traduzi para morena, mas ele usou o termo olive complexion, então compleição física de oliva, numa tradução literal, que certamente não faz sentido nenhum em português. Pesquisando isso, pele morena, cabelo escuro, face semelhante a de Abraham Lincoln, com nariz e orelhas grandes. Além de que, durante o assassinato, o suspeito teria usado uma peruca estilo afro, que o seu rosto era meio negro, meio branco. Também disse que o assassino morava numa casa branca com chão de madeira, localizada na mesma rua, em frente ao convento. Os policiais foram ao local, encontraram uma casa branca com chão de madeira e uma casinha de cachorro, escrito Clyde. Aí eles prenderam Garrett. A partir daí, o Garrett era alto, magro, tinha nariz e orelhas grandes, mas só. Não tinha peruca nenhuma na história, não tinha pele morena, não tinha face meio negro, meio branco, apenas algumas características bateram. Em terceiro lugar, a defesa sustenta que o Garrett não era elegível para receber a pena de morte. Por quê? Porque ele era mentalmente incapaz. Ele foi vítima de abusos sexuais e psicológicos na infância, ele tinha 17 anos quando cometeu o crime, e algumas fontes reportam que ele até mesmo não tinha consciência sobre o que era a pena de morte. Ele achava que a injeção letal não funcionaria nele, porque uma tia falecida ia proteger. Inclusive, nós temos menções a bispos do estado do Texas e também ao Papa João Paulo II que pediram clemência para ele. Ele até teve a pena de morte adiada em um mês, mas isso não foi evitado e ele acabou sendo executado. Supostamente, de acordo com a história, ele lança uma maldição no momento em que é executado. Mas será que isso é verdade? De acordo com a imprensa da época, as últimas palavras do Garrett foram: "Eu gostaria de agradecer a minha família por me amar e cuidar de mim, e o resto do mundo pode beijar minha boca." Isso não é uma maldição explícita. Inclusive o jornal chama de curse, mas é no sentido de curse word, no sentido de palavrão. Tipo um shit, bitch,
fuck, qualquer coisa do gênero. Não é um palavrão, mas não é uma maldição. No inglês, curse word e curse usam a mesma palavra, mas uma denota maldição, a outra denota palavrão. Porém, o Garrett escreve uma série de cartas. Você pode acessar as cartas aqui. Por alguma razão, em uma conexão com a internet esse site abre, na outra conexão esse site não abre. Eu imagino que tem algo a ver com DNS, mas eu preciso entender exatamente. Mas você vai conseguir acessar provavelmente. Aqui a gente tem um site que mostra todas as cartas do Garrett, e aqui eu tenho uma página no Facebook que mostra uma carta do Garrett. Nossa, mas você está confiando numa página no Facebook? Depois é um pouquinho mais complexa, como você vai entender daqui a pouquinho. Na primeira delas, o Garrett afirma que ele é inocente, lamenta que ele está sendo encarcerado injustamente, questiona a rotina da prisão, diz que era melhor ter levado um tiro ou ser atropelado do que passar o resto da vida literalmente encarcerado. Em outra, ele escreve para a irmã mais nova, pergunta sobre a vida da irmã, comenta que ele também não gosta de matemática, às vezes ele diz que ele mostra o dedo do meio para pessoas que ele sabe que não vão fazer nada na prisão, e o Garrett também diz que os advogados de defesa não estão fazendo nada. A última carta é mais longa e tem o começo descrito aqui. Então aqui a gente tem uma fonte independente dizendo: a última carta do Garrett tem esse texto, e aí traz exatamente o mesmo começo e os mesmos parágrafos que aparecem nessa versão aqui do Facebook. Inclusive é a mesma caligrafia. O detalhe mais marcante é que ele usa às vezes um X para marcar tanto J, conforme você pode ver, Judge, aqui está marcado com esse X, como também para marcar o I. Mine aqui também está com acento em X. Esse é um detalhe bem marcante que existe nas outras cartas. Então, mesmo isso aqui estando numa página no Facebook, a gente tem certeza que essa é de fato uma carta escrita pelo Garrett. Inclusive aqui nos comentários da página a gente tem a irmã do Garrett dizendo que essa carta é real. O irmão dela escreveu cada uma das palavras. A irmã é a Janet Weaver Riley. Aqui a gente tem o perfil dela, como você pode ver, ela é de amarelo. Mas vamos lá. Nessa carta o Garrett reitera que ele está sendo executado por um crime que ele não cometeu, que ele sofreu um julgamento injusto, que ele não pôde sequer chamar o advogado que ele queria e que foram faladas mentiras e meias verdades no julgamento. Ele afirma que ele está contra uma sociedade prostituída. Eu fiz essa tradução, mas ele chama de Bitch Society, desse jeito. O Garrett então passa a acusar a sociedade e o governo de hipócritas, porque eles condenam assassinos ao mesmo tempo em que matam pessoas, mulheres, crianças na Dakota do Sul. Isso é uma referência a um massacre de indígenas em 1890, matam animais, lançam veneno do ar. Ele diz que ele foi estuprado no passado e com isso a própria sociedade ensinou a ele que é aceitável estuprar. O condenado diz que ele não tem medo da morte porque ele já encarou a morte e fez coisas apenas pela adrenalina de encarar a morte. Ele diz que ele vai morrer com uma consciência limpa e aí ele amaldiçoa as pessoas. Ele diz nessas palavras. Eu vou falar aqui em terceira pessoa, mas você pode ver aqui as palavras direto aqui. É dito que ele viverá nos seus pesadelos, nos tempos de medo, nas frustrações, nas mortes de familiares. Quando as pessoas morrerem, será ele que encontrará as almas dessas pessoas. E a sociedade, assim, pagará pelo que foi feito. Ele será o medo que as pessoas vão sentir nos últimos suspiros, e assim ele amaldiçoa as almas aos mais profundos abismos dos seus seres. Você pode ler aqui, eu tentei traduzir, tentei dar um impacto para o português, se você quiser a versão em inglês está aqui. Ele diz então que sobreviverá no coração daqueles que o amavam e passa a discorrer sobre o tempo na escola, que os professores não tinham interesse nele, que ele sofria bullying e assim por diante. Ao final tem mais uma maldição, ele diz: eu condeno todo adulto ou pessoa que tenha nascido depois da minha morte que seja remotamente ligado à sua maldita linhagem infestada. E como eu sei que a maldição será cumprida, eu encontro a morte em um melhor espírito e de alma forte. É assim que ele termina a carta. Você pode ver lá na postagem da carta que essas são justamente as últimas palavras aqui da carta antes da assinatura. Ok, então ele de fato amaldiçoou as pessoas. Não foi nas últimas palavras, na hora de receber a injeção letal. Na hora de receber a injeção letal ele só falou, beije a minha bunda, mas numa carta que ele escreveu pouco tempo antes da morte, ele de fato amaldiçoou as pessoas, como eu acabei de mostrar. Ok, a gente sabe que o Garrett, em uma dessas últimas cartas, amaldiçoou toda a sociedade que o condenou, mas não tem registros em jornais que associem o Garrett a maldições. O único registro, como eu já disse, usa o curse para denotar palavrão e não para denotar maldição. Em 95, o Anthony Joseph, cujo pseudônimo é justamente Quackenbush, a mesma pessoa, entrou em contato com o caso e decidiu produzir uma obra de ficção, narrando um caso semelhante ao de Garrett, no qual um protagonista é injustamente acusado de um crime que ele não cometeu.
Durante o processo de publicação, aconteceram algumas coisas infelizes. Na primeira situação, o irmão de um dos revisores cometeu suicídio numa garagem por envenenamento de monóxido de carbono, numa cena semelhante ao que tem no livro. Então o personagem do livro morre assim, o irmão de um cara morreu assim. Na segunda, no livro, tinha uma cena em que uma pessoa era baleada entre os olhos e a mesma arma era depois usada para balear uma pessoa no peito. E o irmão do Joseph foi baleado entre os olhos por um morador de rua, que depois de 3 dias de perseguição, baleou um policial no peito. Ele então achou que tinha uma maldição associada ao caso. Foi isso que motivou a ideia da maldição. Pouco tempo depois, o Leôncio vai preso pelo assassinato da Narnie Bryson e o nome do livro é chamado de Leôncio's Candle of Death. Então ele troca o nome, que era um sobrenome qualquer, para Leôncio, justamente insinuando que foi o Leôncio que fez. Porém, esse livro causou confusão e não ajudou a limpar o nome do Garrett, e o Joseph retirou o livro das prateleiras. Para se redimir, o Joseph, já no pseudônimo Jesse Quackenbush, produziu um documentário chamado Last Word, em 2005, onde ele abordou essa maldição. O site magicamente também não abre aqui, mas abre na outra conexão com a internet. Nesse site, a gente tem uma página só a respeito das pessoas que morreram, só a respeito da maldição, em que a gente tem aquela listinha que eu mostrei no começo do vídeo para vocês. Então tá aqui. Novella Summer caiu de uma lance de escadas, a filha do Nathan Shackelford morreu de um tiro acidental, e assim por diante. Em 2016, o caso e a lista servem para a produção de um filme. Aqui você pode assistir o filme, ao menos você podia ontem. Esse filme, ele não tem legenda em português, a legenda que tem em inglês, para mim é mais que suficiente, mas eu não sei para você, então aí vai depender mesmo de você, e aqui então você pode assistir. Tem no Amazon Prime, mas não está disponível no Brasil. Então nem com VPN eu consegui assistir no Amazon Prime. Mas enfim, você pode ver aqui se você se interessar. O filme tem 1h35, eu não sou crítico, então minha opinião não vale de nada, mas eu achei esse filme chato pra caramba. Se você se interessar, pode assistir. No filme, o Garrett pronuncia uma maldição bem mais explícita e bem diferente. No mundo real, ele só diz, beije a minha bunda. Aqui ele diz, queria dizer pela última vez que sou inocente e o resto do mundo pode beijar minha bunda. Beleza, porque eu tenho uma surpresa pra vocês, todos vocês, seus filhos, suas famílias, qualquer pessoa ligada a vocês e a sua linhagem, e eu tenho uma surpresa pra vocês. Vocês vão escutar o resto das minhas palavras em breve. Não foi isso que aconteceu no mundo real, ele só disse, beije a minha bunda no mundo real, e na cena também ele levanta da maca, grita, vomita sangue. Nada disso parece ter acontecido. Porém, o que o filme fez foi adaptar as cenas, as palavras aqui dessa carta em uma maldição proferida. Então, claro, o filme deixou a coisa um pouco mais interessante para quem assiste, o que é normal em termos de filme. A primeira pessoa que sofre as consequências da maldição é a Novella Sumner. Ela é mencionada na internet como Sam M-M-N-E-R. No mundo real, ela é Novella Sumner, com um único M e depois N. Ela acorda de um pesadelo com o julgamento e morre caindo de um lance de escadas. A Carol começa a ficar arrependida pelo que ela falou, diz, o Garrett é problemático, mas ele não era um menino ruim, e aí ela começa a ficar culpada, ela escreve Kiss My Ever Loving Ass centenas de vezes na lousa, começa a pirar, e ela bota 2 lábios no nariz e taca a cabeça na mesa, e assim morre. Isso que acontece no filme. No mundo real, eu não achei evidências de que ela sequer tenha morrido, muito menos um evento do gênero, que no filme aconteceu na frente das crianças da escola. Isso, claro, que mereceria toda a atenção no jornal, não tem absolutamente nada disso no mundo real. E a gente tem a Kate Jones, a repórter, ela é vista coletando entrevistas e informações para fazer uma reportagem sobre a maldição. Só que não tem nenhuma evidência de que uma reportagem sobre a maldição exista no mundo real. A carta original também não diz exatamente doenças, agonia e sofrimento, conforme a Kate afirma no filme. A carta original diz o que eu já contei para vocês. Um dos envolvidos no júri, o Adam Hedman, é o protagonista do filme. Ele é afetado pela maldição e o filho dele adoece, começa a vomitar sangue. Enquanto ele procura por uma solução, a morte da Kate Jones é noticiada. A Kate Jones morreu mesmo no mundo real, mas no filme é dito que ela morreu lá em Amarillo. No mundo real, ela morre em Oklahoma, não em Amarillo. E na lista pós-créditos aqui, nós temos os mortos, a lista de mortos. Então temos mais uma vez, inclusive aqui a grafia ajuda melhor a gente a entender. Novella Sumner, conforme está escrito aqui, Kate Jones, Danny Hill, a filha, Sam Kaiser, Lynne Whatley e assim por diante.
Mas será que essas pessoas realmente morreram desse jeito? Será que elas realmente foram amaldiçoadas? No filme a gente vê pessoas saudáveis morrendo de formas suspeitas. Isso acontece em poucas semanas, isso não acontece ao longo de décadas. Isso acontece pouquíssimas semanas depois da morte do Garrett. Muito suspeito. A lista no site não diz quando que as pessoas morreram, mas dá a entender que foi perto. Será que isso é verdade? Vamos descobrir. A primeira pessoa seria a novela Sumner. No filme ela cai do lance de escadas. A gente não sabe como ela morreu na vida real, mas a gente sabe que existia uma novela Sumner em Amarillo, conforme você pode perceber aqui. Novela Sumner em Amarillo, esse é o obituário do Timothy Ray Wilson. E a gente tem um obituário dessa novela Sumner, você pode perceber, tá aqui a novela Sumner, é essa senhora aqui. E aqui você tem, então, o nome do próprio Wilson, conforme você pode perceber, Timothy Wilson. É o mesmo cara daqui, portanto é a mesma pessoa. Ela morreu em 2002, aos 81 anos, então ela morreu 10 anos depois. O Garrett foi executado em 92, aos 81 anos de idade. Isso não parece bem uma maldição. É tipo eu amaldiçoar o Silvio Santos. Tá? Ok, se eu vou amaldiçoar o Silvio Santos agora, talvez ele morra nos próximos 5 anos, sei lá. Mas eu acho que não foi exatamente porque eu amaldiçoei, né? Acho que é porque ele já tem uma certa idade. E a mesma coisa aqui. A morte de uma mulher de 81 anos, 10 anos depois, não parece bem uma consequência de uma maldição. O próximo é o Nathan Shackelford. A filha teria morrido de um tiro acidental na cabeça e a irmã teria morrido num acidente de trânsito. O Nathan faleceu em 2015, aos 66 anos. Isso não é parte da maldição, mas poderia ser, como a gente vai ver. E ele tem duas irmãs, a Vada e a Anita. A Vada faleceu em 85, portanto antes da maldição ocorrer. Não existe maldição retroativa. Eu amaldiçoo a Rainha Elizabeth. Ela já morreu. Não adianta nada eu amaldiçoar ela agora. A Anita, por sua vez, morreu também, mas 18 anos depois, em 2010, com 75 anos. A filha faleceu em 1980, aos 6 anos de idade. Mais uma vez, maldição retroativa não existe. O advogado do Garrett, o Bill Collius, também conhecido como VG Bill Collius, conforme o obituário da esposa dele revela, foi mesmo um advogado de Amarillo. Conforme a página do Ancestry revela, o Vasilius Gustav Collius veio a falecer em 96, 4 anos depois. Ok, tá dentro da maldição, mas aos 72 anos, a expectativa de vida na época era 76 anos. Então, ok, uma pessoa de idade, talvez não seja exatamente uma maldição. O próximo seria o Bruce Sadler. Teria contraído leucemia e morreu. Isso era falso na época, porque esse documentário é de 2008 e o Bruce estava bem vivo naquela época. Então o Bruce veio a falecer somente em 2020, 28 anos depois, com 74 anos de idade. O próximo é o Sam Kaiser. A gente falhou em localizar um obituário do Sam Kaiser. É provável que esse cara ainda está vivo. Mas em 2008 ele estava vivo com certeza, porque tem aqui um registro. Então, por pelo menos 16 anos, o Sam Kaiser permaneceu vivo. E aqui, ao que tudo indica, ele também condenou outra pessoa injustamente. O próximo amaldiçoado seria o xerife, o Jimmy Don Bodstone. Ele veio a falecer somente 15 anos depois, em 2007, aos 64 anos de idade. Depois a gente tem o Walt Yeager. Ele faleceu sim, em 2003, 9 anos depois da execução, aos 57 anos de idade. A Kate Jones, a repórter da NBC, faleceu 2 anos depois, em 94, numa queda de avião. Ela estava participando de uma simulação de combate aéreo. Então os caras tiveram a ideia de fingir que eles estavam brigando, usando aviões, simular ali um dogfight, no qual um avião abaixa e levanta, e um entra atrás do outro, e dispara laser no outro avião. E o avião foi passar por baixo de uma ponte e acertou o solo. Ela e o piloto morreram. Isso de fato aconteceu, isso pode ser enquadrado na maldição. Outro amaldiçoado seria o médico forense Ralph Ederman. Esse médico teria tido a carreira destruída por falsificar autópsias. Isso é verdade, mas o escândalo começou antes da maldição. O escândalo começou em 91, quando a família de um falecido questionou a autenticidade. Portanto, isso precede a maldição. A esposa teria sido afetada pela maldição, mas isso é falso. A esposa estava viva em 2021, conforme um obituário revela. Como assim um obituário revela que a esposa estava viva? Relaxa, só você ler aqui, nós temos o obituário de Eric Kurt Erdmann, uma pessoa perto, que é precedido na morte pelo pai, Ralph Ederman, mas é sobrevivido, esse é o termo, tradução literal, mas ainda tem como parentes vivos a mãe, Joan Erdmann. Ou seja, ela está viva, ela não morreu de câncer de pâncreas. Outro amaldiçoado seria o Danny Hill. Danny Hill, de fato, cometeu suicídio 3 anos depois. Ele estava numa batalha contra a depressão, contra o alcoolismo e passou por um divórcio. Em 2004, 12 anos depois, a Halle Hill, a filha dele,
também cometeu suicídio. O Arne Miller, um assistente, também teria sido amaldiçoado, porém o obituário revela que a morte aconteceu em 2011, 19 anos depois. Portanto, mais uma vez, a informação lá do documentário é falsa. Em 2008 ele estava vivo, ele só veio falecer em 2011. Aqui eu chequei todos são de Amarillo, todos têm uma relação, então ele é relacionado com lei, por exemplo, esse cara aqui, um assistente, e assim por diante. Eu fiz a checagem de todos para ter certeza que é a mesma pessoa e não um homônimo. O filme também menciona a Carol Moore, aquela do lápis no nariz. Ela teria testemunhado contra Garrett. O testemunho provavelmente aconteceu mesmo, porque menciona uma reputação ruim na escola, mas eu não achei nada sobre Carol ou Catherine Moore que tenha falecido em Amarillo. O artigo e o filme também mencionam o Eugene Halfdudy Potterson, o marido da vidente. Não achei nada sobre ele, nem vivo nem morto. Também mencionam o Looney Watley, erroneamente escrito como Watley, desse jeito aqui. Ele de fato testemunhou contra Garrett e de fato cometeu suicídio, conforme revela aqui. Ele foi encontrado enforcado na prisão. Só que isso aconteceu em 84, 8 anos antes da maldição. Mais uma vez, não existe maldição retroativa. Então, será que tem uma maldição? A tabela que eu fiz aqui resume os casos e você tira suas próprias conclusões. 3 das mortes acontecem antes da maldição. Elas são retroativas. Não podem ser computadas como parte da maldição. Essas 3. Tem aqui as idades também da morte. 11 pessoas morrem ou ainda estavam vivas mais de uma década depois da maldição. Isso é muito mais uma consequência do fato de que todo mundo morre um dia do que uma maldição. Isso aqui parece um fluxo perfeitamente normal da vida. Algumas pessoas vivem mais, como Ralph Ederman, que viveu até os 84, outras vivem menos, como Arne Miller, que morreu aos 59. Mas nenhuma dessas mortes parece suspeita também. É câncer, é causas naturais, é AVC, são coisas assim. Se você pesquisar principais causas de morte, você vai ver que essas estão entre as principais causas de morte. Não é como se 3 desses caras aqui tivessem morrido porque um piano caiu na cabeça deles. Isso seria suspeito, mas não acontece. Por fim, a gente tem as 3 pessoas que morrem nos primeiros 5 anos. A Kate Jones, o Danny Hill e o Bill Collius. O Bill Collius, ok, é uma morte um tanto prematura, mas considerando a expectativa de vida e comparando com outras pessoas da nossa lista, também está dentro da média. Esses dois não, a Kate Jones e o Danny Hill, de fato são mesmo prematuros, mas é aquela coisa, será que 2 mortes fazem uma maldição? Cabe a você decidir. Eu acabei de dar informação para você que todas as demais definitivamente não fazem parte da maldição. As 2 restantes, fica a seu critério decidir se é ou não uma maldição. Eu não vejo como uma maldição, eu vejo como uma coincidência. Coincidências acontecem porque existem dezenas, se não centenas de pessoas envolvidas com o caso do Garrett. Portanto, não é tão improvável que 2 delas morram de forma prematura. O que provavelmente aconteceu foi que teve aquela coincidência do livro, aí teve essas 2 pessoas que morreram cedo, e aí o produtor do documentário falou, deixa eu pegar outras pessoas que morreram. Esqueceu de um pequeno detalhe que é todo mundo morre um dia, esse caso é antigo, pessoas morrem. Se você pegar por exemplo, do Jeffrey Dahmer, né? Se você pegar o caso do Jeffrey Dahmer, você vai ver que nós temos também uma série de pessoas que já faleceram. Por quê? Porque pessoas morrem, não porque tem qualquer maldição no caso. Além disso, nenhuma pessoa revelou qualquer tipo de inquietação, pensamento ou arrependimento relacionado ao caso de Garrett. Se eu amaldiçoo alguém e falo, você vai morrer sofrendo pensando em mim, e a pessoa morre dormindo e nem se dá conta de quem eu sou, então na prática eu não amaldiçoei ninguém. A pessoa só morreu porque ela morreria um dia. Assim a gente conclui que o Garrett de fato proferiu uma maldição, mas a maldição não se cumpriu, porque 3 pessoas dentre dezenas faleceram nos primeiros 5 anos e as outras faleceram mais de uma década depois de causas naturais ou ainda estão vivas. Ainda hoje, infelizmente, circula uma lista de 14 mortes associadas ao caso. Tem dúvidas sobre a inocência do Garrett, não tem dúvidas de que ele de fato teve um julgamento injusto. O Garrett jamais proferiu verbalmente a maldição, mas escreveu. E claro, mais uma vez, é difícil ver as mortes que eu mostrei como uma maldição e não como simplesmente a história seguindo o próprio curso. Valeu por você que assistiu, a gente se vê. Falou!